Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos no nosso 17º dia falando sobre mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Joquebede, sim, a coragem da entrega. E nós vamos ver a história de Joquebede lá em Êxodo, capítulo 2. E lembrando que nessa época em que Joquebede está gerando, é conhecida a época em que o faraó começa a temer, porque o povo de Israel começa a se multiplicar. Então ele começa a dizer assim, se esse povo resolve virar e guerrear contra nós. Então eles sabiam que era de praxe que somente os homens iam para a guerra. Somente os homens, eles eram preparados para a guerra, para defender sua família, para defender sua pátria. E as mulheres não, as mulheres ficavam em casa. Diferente dos dias de hoje. Hoje nós vemos bastante mulheres que realmente participam do exército. Eu não lembro direito, mas tem um lugar que não é que é obrigado, mas as mulheres vão. E nós podemos ver que em Israel há mulheres que vão para a guerra. Nos Estados Unidos há mulheres que participam do exército, da marinha, da aeronáutica. Aqui no Brasil tem, mas são bem mais pouco do que em outros países, né, em outros lugares. E nessa época, então, Israel, o povo ainda estava lá, né? Estavam no Egito. E o rei, então, começa com essa paranoia. Eles podem crescer, se reunir, se levantar contra nós, e nós precisamos fazer alguma coisa com esse povo. Então vamos matar todos os meninos. E eles então contratam duas parteiras, que elas, isso aí você vai encontrar lá no capítulo 1, Sifrá e Poá. E elas, a ordem que o rei deu para elas era o seguinte: você vai matar todos os meninos. Quando nascer, se for menino, você já mata ali mesmo. Se for menino, você deixa viver. Mas muitas vezes elas, por temer ao Senhor, ela falava assim: não, rei, as hebreias são tão espertas que quando nós chegamos, elas já ganharam os seus bebês. Mas elas temiam ao Senhor, mesmo não conhecendo tão bem, elas temiam ao Senhor. Ela falou: não, não podemos fazer isso. Então ela deixou os meninos viverem. Então o faraó decidiu que todos os meninos, até os 3 anos, fosse lançado no rio Nilo. E é nessa época que Joquebede descobre que ela está grávida. Lembrando que nessa época não tinha ultrassom, gente. Não tinha. Se tivesse, ia ser mataria no ventre. Mas não tinha. Então, Joquebede, naquela mesma alegria de estar gerando um filho, também tinha aquela ânsia, aquele desespero em pensar, será que é menino? Será que é mais outra menina? Porque nessa altura, Joquebede já tinha Arão e Miriam. Então nasceu o terceiro filho. Aí vem aquela alegria, nasceu, quando nasceu, que eles olham, era um menino. Então vem todo aquele trajeto, toda aquela história que nós conhecemos bem, que ela pega um cestinho, coloca ele, porque ele foi crescendo, e vocês sabem que não é fácil esconder um choro de uma criança. Então tem todo aquele processo ao ponto dela colocar ele no rio e Deus ser tão bom e guiar aquele cestinho até a filha de Faraó. E quando chega ali, a filha de Faraó ama aquela criança. Então era um menino que Faraó não poderia tocar, porque não interessa de onde ele vinha. Ele agora é meu filho. E aí nós falamos lá na Galeria da Fé, vai dizer assim: pela fé, Moisés, sendo filho da filha de Faraó, não foi morto. Então nós vemos que isso foi
um plano de Deus, mas para esse plano de Deus dar certo, Joquebede teve que abrir mão do seu próprio filho. Assim como Deus abriu mão do seu filho, que foi enviado a este mundo para morrer por nós, por amor a Deus, para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Joquebede abre mão do seu filho. Ela abre mão do seu bebê. E ele foi, mas depois ele voltou para que ela pudesse amamentar aquela criança. Então ela teve o seu filho por um tempo. E seu filho cresceu e acabou se tornando o libertador de Israel. Mas o que nós temos aqui, a lição que nós podemos tirar dessa mulher, sabendo que nós mães, nós abrimos mão de tudo para cuidar dos nossos filhos. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós batalhamos, embora algumas, né, tenham o seu esposo, mas é mais a mãe, é mais a mãe que está ali, é mais a mãe que educa, é mais a mãe que tem a paciência de ensinar, é a mãe. E no momento existe a hora que nós temos que abrir mão para que eles possam crescer, para que eles possam voar, para que eles possam ir. É claro que tem muitas pessoas que não deixam isso acontecer. Segura, agarra, não posso deixar meu bebê ir. O bebê já está com quase 50 anos. Ai, é meu bebê. Mas você tem que deixar ele ir, porque tá na hora, que já passou da hora dele crescer, dele se virar. Porque, infelizmente, nós mães não somos eternas. Infelizmente, nós mães não viemos para viver eternamente. Nós temos um prazo de validade. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a como viver, a como sobreviver, a como enfrentar esse mundo, a como enfrentar os dias adversos, a como enfrentar tudo e todos. E nos dias em que nós estamos vivendo, tem sido pior ainda, porque tanto as nossas meninas quanto os nossos meninos têm corrido risco grandes. E nós temos que ensinar a defender, nós temos que ensiná-los a se proteger. Então, hoje, nos dias de hoje, ao mesmo tempo que a gente abre mão, a gente fica com aquele medo, né? E agora, o que eu vou fazer? E agora, como que vai ser? Ah, e agora, porque isso e porque aquilo. Mas, assim como Joquebede, ela entregou o seu filho. E no fim, ele foi o libertador de Israel. Quando nós apresentamos os nossos filhos na igreja, nós entregamos eles a Cristo. Há um versículo lá em Provérbios, se não me falha a memória, que vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, pois quando se tornar velho, não se desviará dele. E as pessoas interpretam esse versículo de uma forma agressiva e totalmente errada. Quer dizer que se eu levar meu filho para a igreja, ele nunca vai sair. Mas aí você vê quantas pessoas que começaram na caminhada junto com seus pais e hoje estão longe. Mas uma coisa eu posso te garantir: aquela semente, aquelas palavras, aqueles dias da escola dominical, aqueles cultos, muita coisa fica aqui, na memória. E mesmo ele participando das coisas lá fora, mesmo ele participando longe de Deus, ele ainda lembra: eu sou separado, eu sou diferente, eu sou especial. Mesmo que passe o tempo que for, ele sabe. E se chegar no fim da sua vida, ele ainda não voltou para Deus, ele sabe o que espera. Não pensa você que porque você levou ele para a igreja desde pequeno, que cresceu e ele não permaneceu, ele não se lembra mais de todas as coisas. Muito pelo contrário. Se você ensinou, se você leu, se você mostrou na Bíblia, se você o conduziu ele no caminho, ele vai se lembrar de
tudo. Essa é a parte que mais dói. Como mãe, nós temos que educar, nós temos que estarmos ali e desde o ventre, quando eles estão ali, nós já conversando com ele, quando cresce, ele fica um tempo ali com a gente. Achei engraçado a minha cunhada falando que o Elijah, meu sobrinho, vai fazer 2 meses, ele fica muito bem, mas ele acha que é só ele, a mãe dele. Então, quando chega os demais membros em casa, ele acha estranho, porque eles passam o dia inteiro, praticamente, né? Só os dois. A minha sobrinha fica um tempo de manhã e depois ela vai para a escola. Então, fica praticamente só os dois sozinhos. Quando é à tarde, ele acha estranho, porque aí tem o pai dele, aí tem a irmã, então ele acha estranho. Falou assim, a hora que ele começar a ir para a igreja, ele vai entender que o mundo não é só vocês dois. Que o mundo tem muito mais pessoas do que ele imagina. Então nós vamos lá de sábado, né? Para ele já ir acostumando com a agitação da família, com a agitação das coisas. Mas é um elo, é uma ligação que nós temos com os nossos filhos têm conosco. É aquela situação em que você sente quando seu filho não está bem. Às vezes ele nem precisa falar nada para você, mas eu lembro que minha mãe falava assim, ó, pelo abrir do portão eu sei como que vocês estão. Aí a gente fala, nossa, a gente não fez nada. Pelo abrir do portão, pelo jeito que vocês fazem, eu já sei se vocês estão bem, se vocês não estão. Porque esse é um elo que existe entre mãe e filhos. Mas existe um momento em que você precisa deixar eles viver. Se você os instruiu, se você colocou Cristo na vida deles, se você conseguiu inculcar na mente deles a palavra da verdade, o que a Bíblia fala, como os filhos devem ser, como os filhos devem ser com os pais, como os filhos devem buscar ao Senhor, como os filhos devem ter o seu coração voltado a Deus, mesmo que ele não permaneça, essas palavras ficarão para sempre em seu coração. Joquebede foi corajosa ao ter que abrir mão do seu filho. O bebezinho foi. Quando volta, já volta com nome. Nem nome ele ainda tinha. As pessoas falam, era o menino Moisés. Não, ele não era ainda. Quando ele sai, ele ainda não tinha nome. Moisés foi a filha de Faraó que deu o nome para ele, porque ela disse que das águas foi tirado. Então, quando ele volta para casa novamente, ele já volta com o nome Moisés. Aí ali ela cuida. Imagina só você cuidar do seu filho, você amamentar, você ensinar, porque um dia a filha de Faraó vai lá buscar ele. E nesse momento você tem que entregar para que nem você e nem o seu filho sofra a morte. Então chega o tempo em que acabou, a criança já desmamou, está na hora de voltar. E tudo nos planos de Deus, tudo na vontade de Deus. Então Joquebede abre mão do seu filho para que ele possa voltar para o palácio e ser instruído e se tornar uma pessoa guerreira para no futuro ele libertar o seu povo. Tudo porque uma mãe foi corajosa e entregou, abriu mão do seu filho na entrega, por mais que aquilo doesse nela, ela entregou o seu único filho. O seu único não, ela entregou o seu filho para que ele pudesse ser instruído, crescer na graça, no conhecimento, e ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a ir à batalha, ele aprendeu estratégia, e tudo isso foi usado no futuro. Então hoje nós não sabemos o que o futuro reserva para os nossos filhos. Mas se nós instruirmos, se nós colocarmos Bíblia na cabecinha deles, na cabeça e no coração, eu tenho certeza que no momento oportuno, no momento certo, quando eles tiverem que voar para fazer algo, eles vão lembrar. Deus sempre esteve presente na vida da minha mãe e eu quero viver
essa mesma experiência. Eu quero ter Deus. Então seja firme, seja corajosa, seja forte, continue ensinando, continue sendo a mãe de sabedoria, a mãe da conversa, mesmo que os filhos já sejam grandes, porque nós sempre vamos procurar nossa mãe para conversar. E Deus possa nos dar a sabedoria, entendimento para ajudá-los nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Deus abençoe a todas.